Fala aí, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Santana e falo através do canal Janela do Crime. O canal que irá falar sobre fatos e crimes reais. Seus personagens, suas razões, seus porquês, seus motivos e muito mais. E se você também gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, agora é a hora, gente. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dê o seu like se assim você gostar desse tipo de conteúdo. E fique aí comigo toda semana curtindo mais um vídeo novo falando sobre casos e crimes reais. Dessa vez essa semana eu trouxe um caso pra vocês que pra mim foi assim, um caso mega bizarro. Foi um caso que quanto mais eu estudei, quanto mais eu li sobre ele, mais eu fiquei assim, aterrorizada. Essa semana nós não vamos falar sobre, mais uma vez sobre serial killer, né? Não sobre um serial killer, mas dois serial killers. Mas no caso da semana passada você também falou de duas serial killers. Pois é, dessa vez a gente não escolheu irmãs. Dessa vez nós vamos falar de um casal. E um casal, diga-se de passagem assim, que verdadeiramente nasceram um para o outro para fazer desgraça, porque os dois são terríveis. Nós vamos estar falando do casal West. Eles estão conhecidos nas redes sociais, na internet, né, como o casal West, que trata-se de Frederick West e Rosemary West, né? Bora pro vídeo? O casal de serial killers e assassino Rose e Fred West, eles foram conhecidos assim porque eles podem ter feito até 25 vítimas, tá? Não conseguiram provar todas, incluindo parentes dentro desse número de vítimas. Então o casal West, eles ficaram por pelo menos 20 anos cometendo crimes horríveis contra mulheres e adolescentes, incluindo suas filhas. Eles ficaram por 20 anos cometendo crimes horrorosos assim, e foi muito difícil de conseguirem pegá-los, porque eles sempre escorregavam de alguma forma na lei, escorregavam de alguma forma até mesmo pelo próprio medo das vítimas em denunciá-los. Então eles passaram aí 20 anos cometendo essa série de atrocidades, né? E é sobre eles que a gente vai estar falando nesse momento. Rosemary Pauline West, nascida no dia 29/11/1953, na cidade de Norton, em Devon, Inglaterra, era a quinta filha de 6 filhos do casal William e Daisy West. Ele era um eletricista e ela dona de casa. Então, a história vai nos contar assim que a Daisy, a mãe da Rosemary, ela sofria de uma depressão terrível, tá? E ela precisava fazer tipo uma espécie de choque terapia, de uma terapia que envolvia choque. Então a Rosemary, a mãe da Rosemary, né, a Daisy, ela passava muito tempo nesse tipo de terapia, recebendo aquelas descargas de choques para tentar se curar. E durante toda a gestação da Rosemary, a Daisy ela passou por esse tipo de tratamento, um tratamento mega rigoroso. Inclusive, alguns psiquiatras acreditam que ainda na barriga da mãe, a Rosemary sofreu lesões no seu cérebro. Porque até a véspera da Daisy parir a Rosemary, tá? A Daisy estava recebendo esse tipo de tratamento de choque. E é isso que conta, assim, da história até o nascimento da Rosemary. Então, com isso tudo acontecendo, a Rosemary ela é descrita como uma criança que tem déficit de atenção, uma criança que tem muita dificuldade de aprendizado, uma criança que tem um distúrbio alimentar. A Rosemary já é descrita como uma criança que sofre com um problema de peso até entrar na sua adolescência. A Rosemary não tem paciência nenhuma, é uma criança agitada, ela é uma criança que de vez em quando ela dá aqueles surtos assim de agitação, de nervosismo, né? E ela é uma criança assim, bem fora da curva, tá? Acontece que ainda na sua infância, a Rosemary ela foi abusada pelo seu pai, pelo William, a Rosemary e a sua irmã Patrícia, que era a mais velha dos 6 irmãos. Então o William ele praticava abuso nas meninas, a ruindade do William era tão grande, e a maldade, que o William obrigava as meninas a terem relação entre elas,
né? E inclusive quando ele estava abusando de uma e a outra era obrigada a presenciar, ele queria que aquela outra se tocasse para ele, para a cena que ele promovia ali junto com uma das filhas. Então, assim, o William, ele é um monstro e essa é a infância de Rosemary. Então a história também vem falando que conforme a Rosemary vem crescendo nesse lar, nesse tipo de vivência, isso na cabeça dela acaba sendo assim acontecimentos normais, né? Ao ponto da Rosemary ela atacar um dos seus irmãos ainda dormindo, né? De haver uma situação em que eles acordam à noite e pegam a Rosemary ali atentando contra o irmão, bulinando um dos irmãos, o caçula. E depois vem uma história ainda mais chocante e bizarra, acreditem, que a Rosemary acaba violentando, né, estuprando um dos seus irmãos, o de 12 anos, né, por 3 vezes seguidas, tá? A força, uma coisa assim horrível. Quando você estuda a história da infância da Rosemary, é uma coisa assim muito, muito, muito surreal. Então a Rosemary, ela vai crescendo, desenvolvendo essa perversidade. Ela é uma menina que tem dificuldade de namorar, porque ela é toda cheia de complexo devido ao seu peso, a sua dificuldade em perder peso, né? Não é uma menina que diga-se uma menina bonita e uma menina difícil de lidar, né? Tinha muitos problemas com o pai, com a mãe. E na adolescência, tipo assim, ela não tinha um mínimo de respeito pelos seus irmãos. Ela andava dentro de casa nua, praticamente sem roupa. E quando a Rosemary ela se pega na descoberta da sua sensualidade, da sua sexualidade, a Rosemary começa a ser uma menina que começa a flertar com muita facilidade com os homens, mas ela não conseguia namoradinhos da idade dela, então ela acabava dando em cima de homens mais velhos. Inclusive, eu li em alguns sites que numa dessas investidas da Rosemary, ela chega a ser violada por um desses homens, né, que não a respeita e viola a menina. E é assim que é a história e a adolescência de Rosemary, até que um belo dia o pai de Rosemary e a mãe resolvem se divorciar. A mãe de Rosemary era muito maltratada, principalmente por ser uma mulher com dificuldades. Então eles resolvem se divorciar. A história conta que Rosemary, inicialmente ela mora com a sua mãe, né? Mas chega um momento em que ela decide morar com o pai. E quando ela se muda para a casa do pai dela, morando com o pai, ela consegue ali um bico numa padaria e ela tem esse serviço de ir para a padaria. Era uma padaria mercadinho, né? E nesse ponto de ônibus ela conhece Frederick West, que eu vou falar dele agora, como é que foi a infância e a história dele até esse encontro em que Rosemary tem 15 anos. Agora eu vou contar para vocês um pouco do nascimento, nascimento não, né? Da infância e desenvolvimento do Frederick até que ele encontre a Rosemary ali naquele ponto de ônibus, conforme eu relatei para vocês. Gente, de agora eu já vou falar para vocês. Quem me conhece e quem não me conhece vai passar a conhecer. Eu não sei falar nada que é fora da língua portuguesa. E olha que eu ainda erro no português, assim, muita coisa, né? Bem fora da curva. Então eu tenho muita dificuldade, mas eu vou tentar falar o nome ali do Frederick, o nome completo do Frederick, e alguns nomes aí no decorrer do vídeo. Então vocês, por favor, não reparem, eu não sei falar inglês. Eu tento repetir, minha língua embola, por favor, não reparem. Tá? Mas a gente vai tentar aí falar, e vocês, qualquer coisa, vocês pesquisem, mas dessa vez eu não vou colocar os nominhos escritos aqui, eu vou tentando falar. Frederick Walter Stephen West, nascido em 29 de setembro de 1941 em Hertfordshire, na Inglaterra. Filho de Walter West e Daisy Will, apesar de serem fazendeiros, eles eram bastante pobres. A família do Frederick era uma família já descrita como uma família pobre. O pai deles vivia ali cuidando das coisas da fazenda e tentando que os filhos também se envolvessem. Frederick é o segundo. Eu vou falar Fred, tá? Fica bom pra mim, fica bom pra vocês, fica bom pra todo mundo.
Então, o Fred, ele é o segundo da linhagem ali de 6 irmãos, uma família numerosa. Naquela época era normal esse tipo de número de membros da família, né? Muitos filhos, não tinha internet, TV, televisão, né, gente? Então, vamos, né, dar aqui um desconto, né? Então, o Frederick nasce numa família pobre, de um pai, assim, muito autoritário, de um pai que quer as coisas, assim, tudo do jeito dele, em contrapartida de uma mãe mega, extremamente cuidadosa e apegada aos filhos, extremamente ali grudenta, né, e protetora dos filhos. Acredito que de repente até por conta da rigorosidade do pai dos garotos, né. Então o Fred, ele nasce nessa fazenda, ele se cria ali submisso ao pai, aos desejos do pai, mas ele é um garoto, assim, também muito difícil, de gênio muito difícil, um garoto de difícil lida e fica nessa balança, né, de um pai rigoroso, de uma mãe hiper mega protetora. E como eu disse pra vocês, o Fred, por ser um garoto, assim, de trato difícil, o Fred, eu não sei se por conta da pobreza deles, né, que não justifica, tá, gente, mas eu não sei se por conta disso, o Fred, ele já começa a cometer pequenos roubos, pequenos furtos ali perto da vizinhança, ainda é garoto, e quando ele completa 15 anos, ele decide sair da escola, ele não quer mais estudar, tá? Ele é um menino descrito como um adolescente feio, de péssima aparência, sempre muito sujo, muito largado, entendeu? E isso já não é nada bom, assim. Por quê? Porque ele já desenvolve logo cedo uma sexualidade, uma ideia de sexualidade, ele já é atraído, né, pelas meninas, e inclusive algumas fontes que eu li, gente, as histórias deles, assim, são muito bizarras e tem de tudo. Eu tento pegar assim, um pouco de alguma coisa, né, do que é verdade, assim, do que tem um consenso, do que mais aparece nas histórias, nos sites de pesquisa que eu faço, para trazer para vocês aqui uma linha de história e com o que tem de mais verdadeiro deles. E assim, tem sites, mais de um, que falam que o pai do Fred também não era flor que se cheira. E que o pai do Fred também abusa das irmãs do Fred. E o Fred vê isso, né? O pai cometer ali incesto com as suas irmãs, as meninas, e que isso era muito comum, né? E principalmente naquele tempo, parece que era uma coisa muito comum. É lamentável isso. Aí a gente fica bastante abalados e tristes, né? E a história conta que o Fred, ele foi preso, ele foi acusado de molestar uma menina de 13 anos. Só que ficou assim bem confuso. Um braço de linha de história diz que essa menina, na realidade, era a irmã dele e que ele, inclusive, chega a engravidar essa irmã, tá? E é quando ele é expulso ali da sua casa, da sua família, vai morar com uma outra irmã mais velha, que já não morava mais lá, e vai morar com essa irmã, mais que ele violenta essa irmã de 13 anos e que ela fica grávida. Outras fontes que eu consultei já falam de uma menina desconhecida, né, e que ele abusou e que por conta disso ele chega a ser detido por um tempo, mas ele não fica muito tempo, tá? Acontece que chega um momento da história do Fred que o Fred, ele sofre um acidente de motocicleta e ele acaba tendo que operar, ele fica 7 dias em coma e ele acaba tendo que fazer uma operação onde põe uma platina na sua cabeça. E me parece que essa platina, essa cirurgia, as consequências dessa cirurgia faz com que ele tenha muitas dores, com que ele fique muito irritado. O acidente também acaba trazendo para ele uma lesão na perna, encurta um pouco a perna dele. Então o Fred agora não é só um menino sujo, feio, mas é um menino hiper mega irritado, que tem muitas dores e manca de uma perna, né? E ficou 7 dias desacordado. E o Fred é muito irritado, ele tem uns rompantes assim, ele briga com todo mundo e inclusive também tem 2 braços para uma história de um segundo acidente do Fred, que aconteceu 2 anos depois, onde um braço diz que o Fred, ele tenta enfiar a mão por baixo da saia de uma menina numa escada de um determinado lugar, eu não encontrei,
e que essa menina o empurra e ele cai ali de 2 degraus, bate a cabeça e fica mais 24 horas desacordado, tá? E outra que foi uma briga. O outro braço diz que a consequência desse segundo acidente, que acontece 2 anos depois, foi consequência de uma briga dele com alguns garotos. Mas pode ser que essa briga aconteceu por conta dele molestar essa menina. Enfim, eu sei que ele, 2 anos depois do primeiro acidente de moto, ele sofre mais um acidente e ele fica pior ainda e volta a ter muitas dores e provavelmente mexeu com a autoestima e com tudo na vida do Fred, né? De uma forma terrível. Ainda falando sobre a história do Fred, que eu tava falando sobre o pai dele, que o pai dele, né, cometia incesto com as irmãs, também tem um braço na história, apesar que o irmão do Fred não confirma isso e diz que isso é coisa da cabeça do Fred, mas o Fred afirma que o pai dele iniciou ele na zoofilia, né, que é o sexo com animais. Outros já diz que isso partiu da mãe dele, eu não acredito muito, porque fala que a mãe dele era mega protetora, mas tem braço na história que diz que ele teve relação com a mãe e que o pai dele dizia a seguinte frase: ele podia fazer o que ele quisesse desde que ele não fosse pego, desde que ele não fosse descoberto. Então, assim, o Fred ele não teve uma educação moral e social adequada para um rapaz de família. Apesar do William ter sido um homem mega rigoroso e ter sido um homem que trouxe os filhos para trabalhar e queria trazer ali, ele também ferra com a cabeça do filho totalmente com esse tipo de filosofia, né? Então a história vem falando pra gente que, apesar de tudo isso ter acontecido e do Fred ser um menino muito problemático, né, passa-se os anos, a irmã ou a moça que foi molestada pelo Fred não registra ali, não registra ocorrência. Então o Fred acaba retornando ali para sua casa, para casa da sua família, e conhece uma moça. E no ano de 1962, o Fred se casa com uma ex-namoradinha, né, do tempo dele de adolescente, e ele se casa com essa menina, Rena Costello. A menina tem 21 anos de idade, mas me parece que a Rena já tinha iniciado uma vida de prostituição local. E a Rena se casa com o Fred já grávida, tá? Ela tá grávida de uma menina e só que o Fred não quer que a família dele saiba que ela tá grávida dessa menina, que não é filha dele. Então, eles vão para um determinado lugar, morar longe. E o Fred pede para a Rena dizer para os familiares que ela estava grávida, mas que ela perdeu a criança, e que eles ficaram tão tristes que eles optaram por adotar uma outra criança, que é uma menina, e que é essa menina. E quando essa criança nasce, essa menina se chama Charmaine. Charmaine é o nome da primeira filha da Rena, mulher do Fred, mas que não é filha do Fred. Aí a história vem contando pra gente que a Rena, ela tem uma amiga inseparável, tá? Que se chama Annie McPhil. Essa garota tem 16 anos, ela é babá da Charmaine, e eles decidem se mudar e a Annie vai com eles nessa mudança, né? Com apenas 16 anos, mas mega amiga da Rena e super apegada assim. Eles se mudam e levam a Annie com eles na mudança. Acontece que a Rena acaba por engravidar de novo, dessa vez de um filho de uma criança do Fred. Mas aí, em paralelo a isso tudo, o Fred já está com uma relação amorosa às escondidas com Annie, a amiga de Rena, né? O Fred já está ali se relacionando escondido com uma relação extraconjugal com Annie, a melhor amiga de Rena, dentro da casa de Rena, embaixo dos olhos de Rena. E Rena ali concebendo mais um filho. Essa criança que nasce agora, filha de Fred e Rena, é mais uma menina e se chama Anne Marie. E agora que a coisa começa a embolar bastante assim lá na casa, lá na família de Rena e Fred. Por quê? Porque Fred, nessa relação extraconjugal com a Anne, amiga da Rena, ele acaba engravidando a Anne. E a Anne começa a cobrar dele: não, você vai ter que se separar da Rena. A Rena também comete ali, por um período, não sei se
tolice, ou se foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, mas a Rena acaba voltando para a Escócia por um período, viaja para a Escócia, vai para o meio da parentela dela, fica lá um período e a Anne tá aqui buzinando na cabeça do Fred: eu quero que você se divorcie dela, você vai ter que se divorciar dela para separar dela e ficar comigo com nossa criança, nosso bebê que tá aí a caminho. Então Fred não aguenta a pressão que Anne tá colocando sobre ele. Fred não aguenta a pressão e Fred simplesmente pega, violenta a Anne, estrangula a Anne e esquarteja o corpo de Anne, tá? A história vem contando que ele coloca ela em diversos sacos plásticos e vai dentro de sacolas plásticas e vai até um lugar não muito distante dali, um milharal não muito distante dali, e enterra a Anne dentro desse milharal também junto com o seu feto, com a sua criança. Então, no comecinho de 1969, Fred já está se separando de Rena e é nesse exato período em que ele conhece a Rosemary. Agora, gente, a história, assim, ela testemunha a junção de duas piores mentes, de duas das piores mentes que poderiam se juntar e haver uma fusão, assim, na face da Terra. Porque a gente tem de um lado uma Rosemary mega problemática, uma menina muito difícil, uma menina já perversa, e um Fred que também não tem a mente nada boa e o coração muito menos, tá? Então é agora que eu vou começar a contar a história pra vocês do casal e vamos seguindo o vídeo.